mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita. E isso me faz muito feliz. É inerente a toda a personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora, esses valores se desdobram, se afinam, se apuram e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. A mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. O nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos. Em 1938, eu comecei a ver uma cidade que depois vinha a saber que era Roma. A ver jardins, a cidade, aquilo me conturbou um pouco, me causou um certo assombro. Tendo perguntado a ele então me disse que eu estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda. Eu estava no pensamento dele, conquanto eu não soubesse as palavras que ele escrevia. E assim tem sido até hoje. Quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então, certa noite, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. Os livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam, ou os escrevem através de minhas mãos. Isso desde 1927. Quanto mais tempo passa, mais me conscientizo dessa realidade. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas no ápice da moléstia saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos? Isso não é possível, eles não permitem isso. Nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse. Os livros são deles, não são nossos. E eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. Eu falei assim: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Essas mensagens, pelo menos as que acontecem por meu intermédio, elas definem, explicam e simplificam o ensinamento de Jesus Cristo e compreendemos como sendo o maior vulto que já passou e que brilha sobre a terra, ensinando-nos a arte de viver
e de conviver. A mensagem é um fator de informação segura para reconforto e condução espiritual da criatura dentro do seu próprio lar ou dentro do seu grupo social. E essas mensagens nos ajudam a evitarmos as calamidades individuais, como sejam o desânimo, a irritação, o ciúme, a intolerância, a intransigência. E essas mensagens nos vacinam contra esses males íntimos. Trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas, e quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Quanto ao problema do auxílio, nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, em se dirigindo aos sofredores, ele afiançou: vinde a mim, vós, os que sofreis, que eu vos aliviarei. O próprio Senhor não prometeu cura, ele prometeu alívio. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram mais depressa no outro mundo. Quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu falei assim: bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar: valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Então ele me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Sim, estamos. Assim, tá bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu assim, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também.
Então, lá foi anunciada a sua presença aqui no Pinga Fogo. Eu recebi em minha casa a visita de um senhor de nacionalidade alemã, cujo nome eu peço licença aqui para não declinar. Um senhor já entrado em anos, levava ele um pequeno bilhete a você, o que dizia da sua situação difícil no setor financeiro. E junto ao bilhete, anexo ao bilhete, estava um volante do teste 52 da Loteria Federal. Disse que havia recebido uma inspiração, estava quase que certo, se marcasse aquele teste, tinha chegado a vez dele sair do buraco. Eu não vou pedir a você que faça isso aqui. Vou entregar em suas mãos o bilhete e o volante. Se você quiser remeter diretamente a quem lhe faz a pergunta e o pedido, é assunto seu. Ele se referia à loteria ele disse, federal ou esportiva? Esportiva, perdão. A loteria esportiva. Loteria esportiva. Ele disse que havia tido uma intuição. Que se você marcasse, não dava no bico. Eu só posso dizer que tenho tido a minha vida quase que toda voltada para o mundo espiritual. Mas quero dizer também que eu sou brasileiro e adoro Pelé. E se eu puder ganhar uma loteria esportiva, eu vou ficar muito feliz. Considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe, desencarnada meses antes. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe, isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte, porque então em meu cérebro infantil não havia qualquer antagonismo em matéria de religião ou de filosofia no campo do relacionamento humano. O Espiritismo não prega o conformismo. Conquanto precisamos todos do dinheiro, vamos se pensássemos em trabalharmos todos e em organizar as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais. Então, cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Realmente nós estamos hoje sob a influência do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a feição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para saciar as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados. São luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do Evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz, porque se observarmos os ensinamentos dele, que palpitam em nosso coração até hoje, quase 2000 anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz. Porque é interessante pensar, Márcia, e temos atravessado, do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras no mundo. Os grandes triunfos, as grandes derrocadas. Entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias. Isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária. E nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos
quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. Entretanto, Jesus, por dentro de nós, está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz, que é o caminho do amor.